Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal para nossa série falando de filmes. O que vamos falar hoje é sobre o Mario Bros, Super Mario Bros, que está no cinema. Filme em parceria com a Nintendo e a Universal, que homenageia esse videogame que é um sucesso há mais de 40 anos. A meu ver, o jogo de maior sucesso no mundo inteiro, né? Então vamos falar um pouco sobre ele e minhas impressões também, tanto sinopse, tanto aquilo como eu acho do que eu achei. Bem, o filme começa com os dois irmãos, eles tinham acabado de montar uma empresa de encanador de domicílio, e volta e meia ele se encontra com o Spike no início, né? A primeira cena que ele se encontra numa cafeteria, e que o Spike está meio ressentido porque os irmãos trabalhavam para ele. Apesar de serem meio atrapalhados, eles eram excelentes profissionais, então eles saíram da empresa do Spike para poder montar sua própria empresa. Está começando, fizeram um comercial na televisão, estão investindo dinheiro para isso. Lembrando que eles, apesar de ser um jogo japonês, eles são uma família italiana, né? Mario e Luigi. Então eles estão ainda engatinhando no começo, então não tem nenhum cliente, mas eles estão esperançosos de que isso vai dar tudo certo. E você consegue até um trabalho ali que não dá muito certo e tudo mais. Até que um dia acontece um grande vazamento em Nova York em que ninguém consegue resolver isso. O Mario vê isso na televisão, onde os jornalistas entrevistam a prefeitura de Nova York para que ela que fala um pouco sobre esse acidente. E então o Mario vendo essa situação, e para provar para si mesmo, para as pessoas que ele é capaz, porque pelo que o filme mostra, nem o próprio pai dele acredita muito nele. Então ele está meio abatido com isso tudo, então ele vai resolver o problema junto com o irmão. Ele puxa o irmão. É uma intuição interessante, por causa que onde todo mundo está indo, vendo já o problema, o Mario, para sua experiência, que ele é vingar neste assunto, ele sabe que ele não é a função, não é o problema real. Pegar para um outro lado, onde realmente é a raiz do problema do grande vazamento que tem ali. Mas só acontece um certo problema, é que eles entram numa passagem bloqueada. Primeiro o Luigi é sugado por um cano, e depois o Mario também. Eles são levados para o mundo do jogo que nós conhecemos, né? Eles são separados, primeiramente, o Luigi ele é sugado por um cano, vai para o Reino das Sombras, outra partida vai o Mario, que vai para o Reino de Cogumelo. O Reino das Sombras é governado pelo Bowser, e ele quer dominar toda aquela região ali e se casar com a Princesa Peach, que é a princesa do Reino dos Cogumelos. E pelo que a gente vê no filme também, Peach é uma ser humana, assim como o Mario e o Luigi, né? Tanto que no filme do filme já começa com nos apresentando esse vilão, que é o Bowser, quanto que ele é mau, ele invadindo o Reino dos Pinguins, onde lá eles guardam uma super estrela, e ele rouba essa estrela e aprisiona seus inimigos, né? O objetivo dele de roubar a estrela é para poder se mostrar importante para a princesa, para ela se sentir mais tendenciosa, ou para poder aceitar um casamento com ele, né? Então o que acontece? O Mario ele entra no mundo de cogumelo e depois ele relata que ele perdeu o irmão, ele faz um amigo, onde ele conhece o todo, e que é automaticamente, assim como aconteceu no Gato de Botas, né? Em que aqui o cachorro que não tinha nome, ele automaticamente já se sente amigo, melhor amigo do Gato de Botas. Assim, o Toad também começa a caminhar junto com o Mario e já se diz amigo dele, só que nesse caso o Mario aceita mais rapidamente, né? E lembrando que o Browser também tem um Mario, que é o Kamek, que me lembrou muito Harry Potter. Tem uma cena que eu vou falar depois que ele pega e vai avisar para os prisioneiros que vai ter um casamento, né? Ele pega e aparece com a vassoura ali, com o brócolis, me parece muito Harry Potter nessa cena, né? Voltando um pouco para o passado do filme, então ele quer uma audiência compensada para poder juntos salvar o irmão. Então eles têm ali um objetivo comum, por causa que ele quer salvar o irmão do Browser, e ela quer impedir que o Bowser ataque o reino dos cogumelos, por causa que é isso que ele faz. Mas aqui para isso, né, como os habitantes do reino dos cogumelos são super pacíficos e fofinhos, eles não têm poder de força, assim como o reino dos cogumelos também não tem. E ele sempre foi derrotado por isso. Então o Bowser ele pega, ele invade o reino, destrói tudo que tem ali e faz prisioneiros. Então ela resolve ir a Torre do Macaco para falar com o rei deles, que é o Cranky Kong. Aí o Cranky Kong disse que ele faz um acordo com ela e com o Mario, de que se o Mario derrotasse o filho dele, que é o Donkey Kong, ele cederia o exército para ele, e acaba acontecendo uma luta lá entre os dois, ele faz parte lá do jogo, que lembra muito as fases do jogo, em que o Mario ele tem que usar os potencializadores. São cogumelos, às vezes são flores, ao qual mexe com o seu corpo. Então, às vezes ele fica pequeno, às vezes ele fica forte, às vezes ele vira um gato, às vezes ele vira tudo. A poder tudo poderes para poder ele conseguir realizar suas missões com mais facilidade. Ele consegue vencer o Donkey Kong e assim ele sai de carro, moto, afastado do arco-íris, que é um atalho para chegar à Torre dos Cogumelos, mas ali eles são emboscados pelo Donkey Kong,
seu exército, eles se separam, eles conseguem capturar todo mundo, menos a princesa e o Toad, e o Mario e o Donkey Kong, eles caem no mar e depois são comidos por um grande peixe, e depois conseguem escapar. Então, contra essa luta final, o Bowser chega no Rei dos Cogumelos, somente está lá a princesa e o Toad, então a força dele é superior, não tem nem como dizer, infinitamente mais. Então ela resolve, ela aceita por pressão casar com ele, e assim é feito o casamento entre eles. Chega o Mario com Donkey Kong e se começa uma luta para poder impedir os planos do inimigo, para poder salvar o reino dos cogumelos e todos os outros reinos daquele mundo e do mapa do Super Mario Bros. Eu vou falar um pouco sobre o filme. Bem, o filme é assim, ele gráfico incrível. Tinha muita gente preocupada com que tipo de narrativa ia levar o filme, também eu estava preocupado com isso, por causa que a gente via no trailer que a princesa era super poderosa, né? E a gente sabe que, por tradição, ele salva ela. Inclusive, ele e o Luigi, né? Mas eu fiquei de outra atenção, porque eu tentando absorver o filme, tentando também ficar na esperança de que não fossem estragar essa narrativa de deixar ela super poderosa e o Mario fraquinho. Não, não é isso que acontece, tá? O Mario realmente, pro mundo dela, ele é desengonçado porque ela já viveu a vida dele, ela é mais forte, ela sabe como tudo funciona, ele está aprendendo, então ele tem uma jornada de aprendizado, isso é legal. E também isso leva a um outro ponto que a gente tem muito visto em erros de filmes hoje em dia, que as pessoas elas aprendem as coisas erradas. Você como o filme lá do Homem-Formiga com a Tumani, né, que a filha dele aprendeu a usar o traje rapidamente, que ela é especial, enquanto ele, no primeiro filme, ele sofre muito, tem todo um processo para poder usar o traje. Não, esse filme não, o Mario realmente ele tá tendo aos poucos, ele tem treinamento, ele tá até chegar ao ápice dele ser o super-herói que ele é. E no começo, e sobre o fato de que no filme ele tem que salvar o irmão e não a princesa, de início, faz sentido para mim em que parte? É porque no começo do filme a gente já sabe que o Mario ele é mais ágil e o irmão dele não. Tanto que tem uma cena em que ele corre pela cidade para poder não se atrasar para o seu primeiro trabalho e ele salta tudo ali ágilmente e ele vai abrir o caminho para o irmão. Então ele já sabe, o filme já nos mostra que o irmão dele é menos capacitado assim de mobilidade do que o Mario, o Luigi, né? Então a princesa Peach, ela já é fodona assim como o Mario também é. Mas ela não nega ajuda, ela não nega companhia quando oferecem para ela. Ela não é daquele personagem que diz assim, eu sou fodona, não preciso ser ajudada, não preciso de ninguém. Não, ela é foda, mas se você oferecer ajuda para ela, se você quer ficar para proteger ela, isso ela aceita. Então isso traz familiaridade com a narrativa real do jogo, né, de que ela é resgatada, né, que ela aceita. E falando nisso, que é o ponto central, apesar do filme começar desse jeito em que o Luigi é fraco, ele precisa ser resgatado, a princesa é forte, e ela ajuda a resgatar, depois as coisas se invertem no final, o que traz o filme para a história do jogo. Em que acontece uma situação em que a princesa, junto com todo mundo, precisa ser resgatada do mal do Bowser, né? E aí o Mario e o Luigi são potencializados, e aí sim os dois juntos salvam o mundo e as pessoas, os espelhos do mundo mágico, como assim é no filme. Então as coisas realmente elas se fecham como elas realmente são, respeitando a história, respeitando os fãs, respeitando os criadores, que é o que a gente tem visto um pouco em falha hoje em dia, né? Que é a falta de respeito com a história, onde que parece que as coisas precisam ser corrigidas. Então, o que foi feito no seu tempo daquele modo ali, não é como se fosse algo ultrapassado que deveria ser apagado e tudo mais. No filme, eles conseguiram manter esse respeito no finalzinho, graças a Deus por isso. Então, eu vou para vocês ver aqui umas coisas que eu notei do filme. Como eu disse no início do vídeo, a prefeita lá que está na reportagem, que chama a atenção do Mario para o vazamento do grupo, ao qual, a partir disso, leva ele lá para o mundo dos cogumelos, aquela prefeita ali ela é uma homenagem a uma referência a Pauline, que é a primeira moça resgatada nos games pelo Mario. E no casamento lá da Peach com Bowser, aparecem dois vilões importantíssimos nos games. O primeiro é o King Boo, que é o líder dos fantasmas, e o King Bob Ong, que é do Reino das Bombas, líder do Reino das Bombas também. Tá? E aquela estrela azul mórbida que tem um humor lá bem depressivo, né? Aquela estrela é a Lumeile,
E ela é uma aluna, ela apareceu no Super Mario Galaxy de 2007. E ela vende coisas para ele, para auxiliar ele na sua jornada durante o game. O filme, por isso, ele é incrível, ele tem um gráfico excelente, ele tem imagens incríveis, ele realmente volta e meia volta muito ao jogo, isso traz nostalgia, com certeza para muita, muita gente. E eu já estou ansioso esperando que tenha mais. Estou esperando que tenha mais sobre eles. Vai ser bem interessante isso. E eu espero que vocês também, quando vá assistir da velha geração, da nova geração também, que vocês também tenham uma experiência com o filme que seja legal, porque ele é curtinho, é divertido, ele é rápido, ele é dinâmico e ele funciona muito bem, realmente. No final das contas, ele é muito fiel ao jogo, muito fiel ao jogo, sabe? Aí tem o Mario Kart, que é a corrida lá na história da Arco-Íris. Então vale a pena mesmo assistir esse filme. Então, se você ainda não foi assistir, recomendo muito, muito que vá. Porque é um filme incrível e, nossa, ele e o Gato de Botas esse ano arrebentaram a animação, hein? Arrebentaram mesmo. Lembrando que os dois não são da Disney, né? Meu filho, a gente tem que manter a qualidade, senão a gente cai. Enfim, se você for esse vídeo que aquele chega a mais pessoas, é muito fácil você conseguir fazer isso. É só você curtir, comentar e compartilhar. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não é um inscrito, considere se tornar um inscrito também. Lembrando que tem aqui playlist que você pode dar uma olhadinha, fala de outros filmes também, fala de séries, tem alguns games player, como o City Skyline e Minecraft. Então dá uma olhadinha lá pra ver se você se interessa em alguma coisa, para poder ver mais do meu conteúdo aqui no canal, tá bom? Lembrando que na descrição deste vídeo tem uma agenda que lá você consegue dar uma olhadinha e ver o que cada dia da semana eu posto aqui, tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.